Para começarmos a falar de Miguelito, primeiro temos que começar a falar dele. Sim, por incrível que pareça, Augusto Liberato tem tudo a ver com essa história. Isso porque, lá no final dos anos 90, mais precisamente em 1999, vendo o sucesso que Chaves fazia, a Gugu Produções e Merchandise, em parceria com a Câmera S, tiveram a ideia de fazer um programa infantil inspirado em Chaves. Mesmo que na época eles negassem que era inspirado ou até cópia, mas era uma cópia descarada, vocês vão ver isso. A ideia era exportar esse programa por toda a América Latina, então eles estavam confiantes que o negócio ia fazer sucesso. Inicialmente, esse programa iria ao ar na Record TV, mas a emissora resolveu adiar as exibições e posteriormente resolveu cancelar, alegando que tinha um alto custo essa produção. Mas provavelmente isso foi uma desculpa para não passar esse seriado que era muito ruim. Mas vocês vão ver isso, calma, vocês estão muito ansiosos. Já com o programa gravado, resolveram repassá-lo para a Rede TV, que havia sido recém-criada. E eles repassaram de graça, a Rede TV não teve que pagar nada, mesmo o programa custando 800 mil para ser feito. Então já dava um indicativo aí que ia vir pela frente. Então em 17 de julho de 2000, Miguelito foi ao ar. E foi fracasso, óbvio. Não me diga! Foi exibido apenas 5 episódios dos 21 gravados. A audiência foi tão ruim que no pico alcançou 1 ponto. E olha que naquela época não tinha internet, então a TV era muito mais popular. Então um pico era ridículo, você nem alcançar 1 ponto. E pela baixa audiência, por ter ficado muito pouco tempo no ar, nós não tínhamos muitas imagens desse programa. O máximo que nós tínhamos era uma chamada da estreia, e que já era possível ver a maravilha que ia vir pela frente. Essa turminha vai bagunçar as suas tardes. Miguelito, chegando pra aprontar. Que beleza, ficou uma bosta. E pela raridade, isso acabou atraindo a comunidade de Lost Media, que pra quem não sabe, assim como o nome traduzido já sugere, mídia perdida, ou seja, alguma gravação, foto, desenho que acabou se perdendo pelo tempo. E por muitos anos essa comunidade ficou procurando algum episódio ou algum trechinho maior do que nós tínhamos. Algo que só foi ocorrer em 2023, quando o neto de um dos atores postou no YouTube os 5 episódios que passaram na Rede TV e mais um curta ali, que provavelmente era um episódio piloto. E aí você me pergunta, como era esse episódio? E eu digo pra você, calma, deixa o like, se inscreva no canal que eu já falo como é que é esses episódios. Tô muito ansioso, pô. Calma aí, já deixou o like e se inscreveu no canal? Então vamos falar como é que eram esses episódios. Então, esses episódios como eles eram bem ruins, né? Mas vamos por parte. Começando pelos personagens, o principal, Miguelito, assim como o nome já diz, que é praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V do Chaves, só que sem graça. Ele usa roupas iguais, ele até mora dentro de uma caixa, tá ligado? Eles não quiseram fazer esse Chaves brasileiro morar dentro de um barril pra não deixar muito na cara que era uma cópia. Fora ele, tinha a Lilica, que era uma cópia da Chiquinha, embora que no caso dela, ela parecia mais um estereótipo de criança aleatória do Zorra Total. Vocês lembram aquele quadro que tinha as crianças sentadas no sofá? Parece uma dessas crianças aí. Tinha o pai dela, o seu Clodoaldo. Tá sabendo legal. Que era pra ser o seu Madruga, que também não tem muita personalidade, mas era pra ser uma cópia, mas tem o charme do Madruga. O Marquinho, que era pra ser o Kiko. E mais pra frente eu vou falar dos episódios, sim, das histórias, mas eu vou dar um spoiler aqui. Elas são tão ruins que a maioria desses personagens que eu tô citando aqui não tem personalidade nenhuma. Mas depois nós falamos disso, calma, vamos por parte. Tô ansioso, pô, calma aí. Voltando, temos a mãe do Marquinho, a Dona Tita, que pra mim é a personagem mais chata, já que ela só fica gritando. Mas o que significa isso? Embora a atriz que faz ela parece que é a única que tá realmente comprando a história. Ela tá dando a vida pra interpretar a personagem. Temos também o seu Picoco, que é o dono da venda e é par romântico da Dona Tita. É tipo um professor Girafales, só que ele não é professor. E falando em professora, até temos uma professora aqui na história. Mas é sério, ela é tão irrelevante que eu esqueci de anotar o nome dela. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Tem o Bolão, que só pelo nome dá pra perceber que é a cópia do Nhonho. Também temos a cópia da Dona Neves, a Dona Carola, que é uma mistura de Dona Neves com véia surda da praça. Ela tem a mesma piada da véia surda, das pessoas falar uma coisa, ela entender outra. Então os caras misturaram tudo aqui que tinha na cultura brasileira ou de fora e juntaram e fizeram esse negócio aí. Agora sim, falando das histórias em si, elas são muito ruins. E tem muitos momentos que parece até que não tem roteiro, que são só os atores improvisando ali. Tem um episódio onde o Marquinhos, que pra quem lembra é a cópia do Kiko, fica responsável por cuidar do bolo que a sua mãe ia fazer pro seu Kiko
de coco. Só que o Miguelito acaba comendo esse bolo, então eles têm a ideia de fazer um outro bolo. E eu tenho certeza que você já viu muitas histórias de Chaves com esse mesmo pretexto, de fazer outro bolo, aí as crianças acabam fazendo um monte de besteira, um monte de sujeira. Só que em Chaves tem muitas piadas, então não é só eles fazendo bolo. Tem o Chaves colocando o ovo na mesa e caindo o ovo, ou então o Kiko subindo em cima da mesa e fingindo ser uma galinha. Só que aqui não, aqui são simplesmente as crianças colocando ingrediente a mais, de uma forma bem sem graça e não tem piada nenhuma. Eles tentam emplacar alguns bordões deles ali que não tem a mínima graça, ou então são até cópias do próprio Chaves. Tô pirulitando. Larilarai. Eu só queria ajudar. Uma bosta! Mas aqui eu confesso pra vocês que tem duas coisas que eu gostei desse Miguelito. A primeira é quando o Bolão resolve imitar uma ambulância sem nenhum motivo aparente. Ambulância besta! E por algum motivo eu achei muito engraçado, não sei porquê. E a segunda é a música de abertura, que eu preciso dar o braço a torcer e que ela é boa. Fora que no meio do episódio ela tem uma versão instrumental, que é, mano, por algum motivo essa música fica na sua cabeça. Agora, parando de elogiar o Miguelito, uma coisa que me incomodou muito aqui foi os excessos de transições. Tá bom, eu não vou aguentar mais. Tira! 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 E pra quem assiste Chaves, dificilmente tem essas transições. Mas aqui, toda hora tem. Só que, tipo, se fosse uma vez ou outra, até passaria. Só que aqui é muito excessivo. Fora que tem muitos erros de gravação que acabou indo pro episódio final. O que não é tão incomum também em Chaves. Chaves também tem bastante erro de gravação. Só que Chaves é dos anos 70. E deve ter sido gravado ali com o preço de uma coxinha. Enquanto nesse daqui foi gasto 800 mil. 800 mil em 2000, rapaz. 800 mil em 2000, ficou bonita essa frase, né? Um exemplo de erro: no momento que o Miguelito come o bolo ali e todo mundo chega e pega ele comendo o bolo, todas as outras crianças brigam com ele. Aí ele teria uma piada que ele iria, tipo, falar: vocês querem que eu devolva o bolo que eu comi? Aí todas as crianças falariam sim, e ele faria menção a, tipo, vomitar o bolo. Aí todo mundo estaria desesperado. Só que, tipo, pra essa cena funcionar, o Miguelito teria que fazer a pergunta, as crianças respondem que sim, e depois ele faria esse movimento. Só que o ator, ele foi apressado e fez a pergunta e já fez a menção a vomitar, e depois as crianças responderam, e ele que já tinha feito o movimento de vomitar, teve que fazer de novo. Eu posso devolver. Queremos! Fizeram um favor de errar a piada. Aí também tem outro que durante uma das transições é possível escutar assim o diretor falando corte, então os caras não tiveram o trabalho de tirar o áudio dessa parte. Outra coisa bem presente em Chaves é o humor físico, o que também tem aqui, só que mal feito. Lá em Chaves, as crianças se bater faz tipo parte da piada. Por exemplo, o Kiko irritava o Chaves, aí o Chaves ia pegar a vassoura pra bater nele, aí ele desviava, acertava o Seu Madruga, aí o Kiko gritava que alguém tava tentando bater nele com a vassoura, aí a Dona Florinda aí batia no Seu Madruga. Então, tipo, tinha todo um time de piada. A violência não era do nada, se socavam do nada. E não acontece aqui, tipo, do nada as crianças se socam sem nenhum motivo aparente. E quando as crianças acertavam os adultos lá em Chaves, tinha esse mesmo propósito. Exemplificando aqui no Miguelito, tem uma cena onde a Dona Neves da Tembu é derrubada 3 vezes pelas crianças que estão andando de carrinho de rolemã. Só que aqui fica muito sem sentido, porque simplesmente ela fica indo e voltando pra ser atingida, tá ligado? Não tem nenhum time de piada, não tem nenhuma explicação por que ela fica indo e voltando. Opa, sou eu aqui do futuro. Só pra mostrar uma coisa que eu reparei enquanto eu editava aqui e separava um trecho, tem simplesmente uma parte onde o Bolão mete um palavrão num programa infantil. Eu precisava mostrar isso pra vocês, eu não podia deixar passar. Dá um ligue aí. Como eu disse lá atrás, eles não pegaram a essência do Chaves. E aí acabou ficando só uma cópia mal feita. Roteiros sem graça e personagens que não tem nenhuma personalidade. Mas assim, pra quem é fã de Chaves, é muito curioso assistir isso aqui. E ver como seria um Chaves brasileiro. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí, se inscreva no canal e falou!